Oiê, cá estou eu pra gente falar de romantismo. Bom, vambora, tem muita coisa pra falar. Romantismo, primeiramente contexto histórico na Europa, que foi pós-Revolução Francesa e quando a burguesia ascendeu ao poder. Ou seja, o romantismo era uma arte para os burgueses, era uma arte burguesa com ideais burgueses e para eles, entendeu? Porque foram eles que tinham moral na época, entendeu? Então era tudo burguês. Tá, então vamos lá. Vamos contextualizar no Brasil agora. No Brasil foi pós-independência. Bem pertinho da independência, então foi bem pós, então a galera tava bem. Vamos chegar lá, calma. Características. Primeiramente, ele se opõe ao arcadismo. Por que ele se opõe ao arcadismo? Exatamente por causa disso, por causa dessa nova classe. A burguesia ascendeu. Então era algo que não era muito forte. Então agora, com esse romantismo para os burgueses, ele se opõe ao arcadismo justamente por esse fato. Então vamos lá. Essa nova classe, ela quer dominar, né? E ela quer difundir os valores dela. Ou seja, ela quer dominar o filosófico, o ideológico e o artístico. Todos esses três meios. Então, e qual era a difusão dos valores dos burgueses? O que os burgueses tinham como valor? Eles tinham o casamento, o amor, né? A religião, a espiritualidade e a nação. E por acaso esses são as três coisas mais fortes que vocês vão mais ouvir nesse vídeo inteiro. Então, três palavras-chave: amor, casamento, amor. Pode decorar amor. Amor, religião e nação. Três palavras-chave do romantismo. Então tá, vamos lá. Vamos por partes. No final, vou falar mais ou menos dos períodos do romantismo no Brasil, da poesia, né? Mas primeiro eu vou caracterizar todo o romantismo, todas as palavrinhas, para vocês entenderem bem o que tá acontecendo, e aí depois a gente vai para essa parte. Tá. Primeiramente, as características, né? Valorização dos sentimentos e da imaginação, nacionalismo, ufanista, natureza valorizada como princípio da criação artística, ou seja, não é mais aquela natureza do arcadismo, eles têm o princípio da criação artística, ou seja, a natureza é para isso. Tem os princípios de liberdade e igualdade, e ressaltava a visão emotiva e subjetiva do mundo. Emotiva é com muita emoção. Então, quando você age na emoção, por exemplo, quando você gosta muito de uma pessoa, você muitas das vezes, você não vê a realidade daquela pessoa. Você tem uma idealização. Então, nisso a gente entra na idealização que era muito forte no romantismo, que tinha a idealização dos fatos históricos, ou seja, tinha uma pintura sobre a Revolução Francesa. Era uma guerra linda, com pessoas bonitas, e a moça com o corpo perfeito, e os cavalos lindos. Claro que não foi assim, né? Foi uma obra totalmente romantizada e idealizada. Então, tá. E o que é a visão subjetiva do mundo? Que ressaltava a visão emotiva e subjetiva do mundo. O que é a visão subjetiva do mundo? A visão subjetiva do mundo é a visão egocêntrica. É a visão individual e pessoal, ou seja, a minha visão. Não é, tipo, antropocentrista, que é tipo, é a visão do homem. Não, é a minha visão. É egocêntrica, é bem individual. Então, é essa a ideia. Essa é a visão subjetiva do mundo. É a visão pessoal, é a minha visão. Então, eles tinham muito, muito disso também, a visão subjetiva. E, tá, vamos lá. Emotividade, já falei. Idealização, que é esse ideal que eles tinham na cabeça deles, que é a idealização de fatos históricos e tudo. Tá, vamos pra expressão de sentimentos. Eles eram dramáticos. Eles eram, cara, expressão de sentimentos era muito forte, era muito forte. Tá, temos a redenção, o perdão, já falei que eles tinham a liberdade e igualdade como princípios, então tinha muito forte essa marca de redenção. O nacionalismo ufanista.
O que é um nacionalismo ufanista? Muito forte no romantismo. O que é esse nacionalismo ufanista? O que é ufanista? Vamos lá. Nacionalismo, vocês sabem o que é, né? É o culto à nação. Só que o nacionalismo ufanista é um nacionalismo exacerbado. É um nacionalismo, assim, fora do normal. É um nacionalismo, assim, over. É tipo, demais. É surreal. Chega a ser tanto que nesse nacionalismo não tem coisa ruim. A sua pátria é perfeita. Tipo assim, não tem defeitos. Tipo assim, o Brasil é perfeito. O Brasil não tem defeitos. Não tem um defeito. A gente é perfeito. É o melhor país que existe no mundo. Então esse é o nacionalismo ufanista. Ele não vê defeitos. Não tem nada de ruim. Então isso é o ufanismo. Tá, vamos lá. Vou explicar mais ou menos sobre o ufanismo e o culto à natureza agora, que era muito forte no romantismo. Os símbolos são a fauna e a flora, claro. E aí a gente entra no mito do bom selvagem. E o que é isso? O mito do bom selvagem foi pelo nosso queridíssimo Rousseau. E ele traz essa ideia dos indígenas puros que eles tinham, que os indígenas eram como Adão e Eva, antes do pecado, né? Então eram os humanos puros, eram os indígenas puros e inocentes, eles não tinham maldade, eles não tinham aquela maldade do ser humano. Então eles eram puros como Adão e Eva. Então para eles era tudo muito perfeito e eles eram assim heróis. Então, tem muitas pinturas no romantismo que eles eram heróis. Tipo, eles eram vistos como heróis, eram retratados como heróis. Então, e essa contaminação deles era total culpa da sociedade. Por isso que eles eram puros e perfeitos, porque eles eram indígenas, estavam ali isolados da sociedade, porque eles viam como Europa, enfim. Vocês entenderam que eles eram vistos como Adão e Eva, heróis idealizados, perfeitos. Também idealização de fatos históricos. Então, muita idealização, muita fuga da realidade, porque eles não encaram a realidade, eles ficam fugindo e achando que é aquilo, mas não é. Entende? A gente sabe que não foi bem assim. Então, tá. É isso. Temos maniqueísmo. Essa palavra significa manipulação. Maniqueísmo é manipulação. Também muito forte, dá pra ver, né? Idealização, tudo. Então, manipulação era forte. E um dos mais importantes, o escapismo. O que é escapismo? Escapismo, você lembra de escapar, né? Então, escapismo é a fuga da realidade. É você escapar da realidade. Então, o escapismo, no romantismo, ele tem 4 bases. 4 lugares que o homem romântico, ele fugia. Quais eram esses lugares? Era o passado, ou seja, antigamente, é como aquelas pessoas mais velhas que falam, tipo assim, na minha infância, sei lá o quê, tipo, às vezes nem era tão bom assim, mas essa volta ao passado, a pessoa fala como se fosse maravilhoso, então, às vezes acontecia uma coisa que não era tão legal, mas pra eles era incrível, porque era o passado. Então tinha essa fuga ao passado, que era idealizado, era perfeito. Então tinha essa fuga ao passado, primeira fuga. Tinha a fuga ao sonho, a fantasia, sonho, fantasia, lúdico. Então tinha essa fuga ao lúdico. Tinha a fuga à natureza e tinha a fuga à morte. A morte era uma opção de fuga. Tanto é que a morte foi uma característica, uma marca, né? Essa romantização da morte foi uma marca do período 2, do segundo período do romantismo, que foi o ultra-romantismo, mas a gente já vai chegar lá, calma lá. Tá, já falei do arcadismo. Não, viajei. Li um negócio aqui. Tá, do escapismo. Agora eu vou falar. Calma aí, que eu voltei, então. O que eu ia falar é que é totalmente diferente do período Arcade. Então ele tem essas diferenças da nova classe e também essa diferença de que da individualidade e da originalidade. Ou seja, os Arcades ou neoclássicos, lembram, né? Eles imitavam muito o passado. Mas os românticos não. Os românticos, eles têm individualidade e originalidade. Ou seja,
O deles é novo, é inovador, então é individual, então eles não copiavam ninguém, eles eram originais, entendeu? Então isso também era forte e o que era bem diferente do período Arcade. Então se tiver que diferenciar, coloca isso, coloca que eles eram individuais e originais e não copiavam o passado, assim como os Arcades. Então, como os Arcades faziam, né? E tá, acho que foi tudo. E agora a gente vai pros 3 períodos. O primeiro período, marcado pelo nacionalismo ufanista. Já expliquei o que é nacionalismo ufanista, né? Era aquela... eu já expliquei. Os símbolos de fauna e flora, mito do bom selvagem, aquele índio perfeito, idealizado, quase europeu, cristão, entendeu? Então, era bem fantasiado mesmo, bem lúdico, bem idealizado. Então, o nacionalismo ufanista, aquele nacionalismo sem defeitos, assim, não tem o menor defeito na pátria, a pátria é perfeita. E esse foi o nacionalismo ufanista, foi a primeira fase, primeiro período. Agora, o 2. O 2 é o ultrarromantismo, o segundo período, né? 2, segundo. O ultrarromantismo, ou mal dos séculos, ou byronismo, é um negócio assim. Enfim, por que Byron? Porque Byron foi um cara muito importante e ele marcou esse período. E eu vou até ver aqui sobre ele, porque eu não lembro como é. Ó, Lord Byron, ultra-romântico, boêmio e libertino. Possuía todos os aspectos de um típico ultra-romântico, boêmio, libertino, melancólico e perfeccionista ao extremo, não restando dúvidas do quanto este grandioso poeta sofreu no meio de tamanha batalha pessoal. Então, esse aqui foi Lord Byron, eu peguei do slide, tá? Então, tá certo, confiem, fiquem tranquilos. Então, ele foi muito importante pra segunda... Ó, pra segunda geração, né? Tá, vamos lá, que agora eu vou falar sobre... Tá, deixa eu ver aqui, vou aproveitar que tem aqui no slide. O que eu falei da primeira geração romântica brasileira, exaltação dos indígenas, exotismo da paisagem, idealizados, e os principais poetas foram Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Segunda geração, ultrarromantismo, mal do século ou byronismo. Geração de poetas ultrarromânticos influenciados pelas obras de Lord Byron e Alfred Musset. Tá, principais poetas: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Agora eu vou falar um pouco sobre a segunda geração, que eu não falei tudo que eu queria falar. Foi uma geração muito depressiva e a morte era vista como escape. O que eu falei, o escapismo, que eles tinham a fuga para a morte, porque a morte era vista como uma solução, a morte era vista como a paz espiritual. Então, nessa época, tiveram muitos suicídios, inclusive por causa dessa idealização toda e dessa fuga para a morte como opção. Então, muitas obras românticas vão ter um final trágico com morte, porque a morte era algo tranquilo para eles, não era algo tenso, assim como muita gente tem esse pensamento, né? Para eles era um descanso. Entende? Para eles a morte era isso. E a segunda geração do romantismo é marcada por essas características depressivas, a morte como escape, o amor intenso. E, bom, é isso. Agora, o período 3, a terceira geração, que é poesia de combate social, Hugoana ou Condoreira. Principal poeta, Castro Alves. Só apareceu esse, não vi outro. E... bom, é isso. Façam notas. Tá, o terceiro é marcado por críticas sociais, inconformidade e reformismo. Ou seja, a galera queria incomodar, entendeu? Eles estavam inconformados com um monte de coisa e eles queriam reformar isso. Então, eles faziam críticas sociais. Então, a terceira geração é marcada por isso. Todos os textos, poemas e etc. são sobre isso e a galera é inconformada com um monte de coisa na política, na sociedade, então tinham críticas nesse sentido. E, bom, era isso. Acho que foi tudo. Foi tudo. Espero que tenha ajudado.
Bom, os dois vídeos eram 15 minutos, coincidência, enfim. Achei que ficou bem completinho, deu pra entender. Consultei aqui um negócio aqui que eu tava meio assim. Mas espero que tenha dado pra entender tudo. Qualquer dúvida, pode falar comigo. É isso, boa sorte amanhã, gente. Um beijo.